Oi, gente! Até que enfim eu consegui vir trazer esse vídeo pra vocês. Demorou um pouquinho, mas saiu. Eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer a história dela. Na verdade, muitas pessoas já ouviram falar, mas não a fundo. Tô muito feliz de trazer pra vocês. Me sinto privilegiada de ser amiga deles. Eu espero que vocês gostem. Curtam esse vídeo, comentem e compartilhem com quem vocês acham que precisam ver essa história, que tem muito pra nos ensinar. Para começar, eu quero saber como vocês conheceram. Na verdade, eu trabalhava em um escritório eu sou formada em Direito, né? Trabalhava num escritório que mexia com direito desportivo. Então, mexia só com jogador de futebol. E foi que teve o primeiro contato e teve coragem, vamos sair? Então, na verdade, assim, naquela época tinha o MSN ainda, não sei se você lembra. Me lembro, a minha época também. Ele falou, me dá seu MSN, né? Aí eu passei o meu MSN para ele, a gente começou a conversar e tal. E aí um dia ele me chamou, vamos em algum lugar, num barzinho, né? Aí eu falei, ai, será que eu vou num barzinho com esse menino tão jovem, tão novinho, né? E foi indo, aconteceu assim naturalmente, nem eu esperava que ia dar um namoro. Aí a gente começou a namorar. Ia dar um casamento. No fim, um casamento, né? Na verdade, a gente começou a namorar e a gente foi se apaixonando muito um pelo outro. Foi uma coisa assim muito forte. E aí foi indo. Eu dele receber a proposta de ir para a Alemanha, né? Na época ele estava no São Paulo. Estava no São Paulo. E aí eu resolvi sair do meu emprego, largar tudo e ir com ele. Como foi lá o bastidor de um jogador jogando fora, né? Assim, vocês passaram por muitas alegrias lá, tiveram conquistas lá, como foi? O profissional do Breno, na verdade, na Alemanha não aconteceu, né? Não. As esposas passam muito por isso também, que a gente já passou muita coisa e passam por esses momentos de dificuldade. O marido não está trabalhando, o marido não está jogando, ou o marido está muito triste, depressivo, porque não está num time e não tem a oportunidade de talvez jogar, porque o negócio do jogador é estar jogando. Vamos que eu passei com ele, depois veio os problemas graves lá na Alemanha, né? E assim, sempre eu posso olhar hoje e dizer, sem Deus eu não poderia. Sem Deus, com certeza eu não poderia. Eu quero estar saber justamente sobre isso. Mas eu quero saber o seu lado da história. Eu acho que as pessoas precisam saber, né, realmente a verdade dos fatos e do lado difícil da coisa, que foi muito maior do que as pessoas possam imaginar. O dia que aconteceu o acidente na minha casa foi no dia que ele recebeu essa notícia. Que ia ter que operar novamente. Que era uma pequena cirurgia, já ia fazer rápido, ia acontecer a cirurgia no outro dia às 7 horas da manhã. E ele bebeu, depois do almoço, bebeu cerveja, aí voltamos para casa, aí ele continuou bebendo em casa, aí quis beber, abrir um vinho. Aí no final do dia, da tarde, ele estava também, o empresário dele estava lá naquela época por causa dessa história de cirurgias, e aí quis acompanhar. E aí eles começaram a beber uísque. E já era final da tarde e eles já tinham misturado cerveja na hora do almoço, vinho à tarde, uísque. No final do dia já tinha bebido muito e, na verdade, ele já estava muito preocupado. Eu queria que ele parasse, mas chega um determinado momento que a pessoa está bebendo e não te escuta mais. Sim. E ele já tinha bebido bastante, muito mais do que os outros dias, estava fora de si realmente. Aí eu coloquei minhas crianças para dormir, porque no outro dia eu ia para a escola, né? E muito preocupada porque ele ia fazer uma cirurgia no dia seguinte, não sabia nem como ia ser. Ele tá fora de si, né? E fui conversar com esse empresário dele, ele falou, eu não sei como reagir agora, porque ele tá muito, ele não quer parar. Aí ele ficava falando que ele queria salvar alguns amigos que estavam na casa de outro jogador, e coisa com coisa, não tava falando nada, não fazia mais sentido o que ele falava. Tinha alguma medicação? Então, joelho? Na verdade, assim, depois que aconteceu tudo, que a gente parou para pensar, o Bayer, um funcionário do Bayer que cuidava deles, o Breno já não conseguia dormir bem às noites. E eles tinham dado um medicamento que ele tomava que chamava Stilinox, para dormir bem. E depois a gente descobriu, porque a gente estava em outro país, não sabia bem como era, que esse medicamento era muito perigoso, a mistura dele com a bebida. Até quando ele foi julgado, tudo a gente colocou isso em pauta, mas na verdade isso foi tirado bem rápido. Cismou que tinham policiais atrás daquela pessoa, ele falou, eu vou lá ajudar, e pegou uma faca. Ele entrou na cozinha e pegou uma faca. Quando ele pegou essa faca, assim, eu sabia que em nenhum momento ele ia querer agredir ninguém, nem atingir ninguém, porque ele é uma pessoa muito
tranquila, mas ele falou, eu vou ajudar, e pegou a faca na mão, eu vou ajudar o fulano, eu vou pra rua. E ele já tinha saído na rua algumas vezes, naquela situação, assim, de bebida, né? E eu fiquei com muito medo. Aí ele pegou a faca e saiu, e esse outro jogador morava na parte de cima. Eu olhei pro empresário, o empresário olhou pra minha cara e eu falei, o que eu faço? Porque a gente não sabe o que tá acontecendo. Eu falei, você vai chamar a polícia, vai chamar alguém? Ele falou, não sei. Ele estava desesperado, eu estava desesperado, estava todo mundo desesperado. Alterado. Não sabia o que fazer naquele momento. E eu fiquei realmente muito nervosa, peguei minhas crianças, eu lembro que eu me tremia toda, eu peguei minha criança mais velha e falei para ela, me ajuda, Isabela, me ajuda. Ela tinha quantos anos na época? Ela tinha 10. Falei, me ajuda, Isabela, me ajuda. E ela pegou o Pietro, que era bebezinho, pegou ele no colo, eu peguei o outro, coloquei todo mundo dentro do carro e na hora que eu entrei no carro, eu me senti segura. E aí eu estava com o telefone dentro da bolsa, comecei a ligar. Eu comecei a ligar para um outro jogador para ver se ele tinha visto, para esse que o Breno falou que ia para casa dele, se ele tinha visto. Comecei a ligar para um monte de gente e eu consegui falar com esse jogador. E ele não eu estava falei, em casa. você pode me ajudar? Não, ele tinha ido no Oktoberfest. Você pode me ajudar? O Breno saiu para a rua, ele bebeu muito, ele está transtornado, eu preciso da sua ajuda. Ele falou, sim, eu vou te ajudar. Eu estou aqui no Oktoberfest, mas eu vou até aí te ajudar. Eu falei, tá bom, estou te esperando na esquina da minha casa. De repente eu escutei carros de bombeiro. Muitos carros de bombeiro vindo. E aí eu segui os carros de bombeiro. Eu falei, será que é na minha casa? Eu pensei no Breno, na rua, com uma faca. E aí eu voltei atrás dos carros. Quando eu fui chegando bem na esquininha da minha casa mesmo, tinha uma chama de fogo. Enorme, saindo da casa. E aí, eu nem sei, assim, eu me lembro muito bem daquela cena, como se fosse hoje, apesar de já ter passado alguns anos. Mas assim... E aí os carros de bombeiro foram muito rápidos, chegou muitos e a casa pegou fogo muito rápido também, porque tinha toda uma estrutura de madeira interna na casa, então foi tudo muito rápido. E eu estava com as minhas crianças dentro do carro, eu não sabia onde estava o Breno. E na verdade, logo em seguida chegou esse jogador e eu pedi ajuda dele e falei, me ajuda, eu preciso achar o Breno, eu não sei onde está o Breno está dentro da casa, eu imaginava na minha cabeça, talvez ele esteja dentro da casa. E na verdade eu comecei a chorar, eu me ajoelhei nos pés de um bombeiro e falei, o meu marido está lá. Salva ele, meu marido tá lá dentro. Aí ele falava, não dá para entrar. E assim, a gente entra num estado de choque tão grande que a gente meio que perde a noção, né? Eu perdi a noção, assim, passou a noite, aquele desespero, e o Breno foi para um hospital. Às 6 horas da manhã me levaram até esse hospital. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu, né? Essa foi minha primeira pergunta para ele. E ele olhou para mim e falou assim, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. E foi assim, uma coisa terrível. A gente viveu ainda 1 ano na Alemanha, o Breno esperando um julgamento, ele não podia sair durante um ano. Julgando. A gente, analisando tudo. Analisando não foi nem julgando, na verdade, a gente estava aguardando que acontecesse o julgamento. E aí o Breno não podia sair da Alemanha. Eles não liberaram? Não. Em junho acabou o contrato dele e aí aconteceu o julgamento dele, dia 4 de junho. E como foi? Vocês tinham advogados na época, né? Então, a gente, na verdade, foi uma coisa... Em outro país, tudo é muito diferente. A gente estava muito inocente, na verdade. O Bayer colocou um advogado deles na época, que na época ele ainda era funcionário do Bayer. E a gente teve muito medo, eu senti muito medo, o Breno sentiu muito medo, e a gente só queria sair dali. A gente só queria ir embora da Alemanha. A gente, depois de ter acontecido toda aquela tragédia, a gente não tinha mais muita estrutura de vida. Na verdade, eu saí daquela casa que pegou fogo só com pijama. As minhas crianças só tinham o pijama, eu só tinha o pijama. Acabou com tudo. Com tudo. E assim, e aí aquele ano foi terrível, foi muito difícil, porque a gente não sabia o que ia acontecer. O Breno tinha assinado um contrato na Itália durante esse tempo. Esse 1 mês que acabou o contrato dele com o Bayer, o Lazio da Itália procurou o Breno e assinou um contrato com ele, porque todo mundo achava que o Breno não ia ser preso, que não ia acontecer nada com o Breno. Então eles assinaram um contrato esperando que acabasse essa história do Breno em junho, em julho. E aí eu trouxe minhas crianças para o Brasil e fiquei de favor na casa de um jogador com ele, para esperar o julgamento, e ele vinha embora, na verdade. A gente imaginou que talvez a gente fosse condenado a pagar alguma coisa, e algo fosse acontecer desse tipo, e jamais ele ser preso. Sim. Até esse time acreditou nisso. No dia 4 de junho, ele foi julgado e condenado à prisão. E a gente recebeu essa notícia. Eu, Renata, recebi essa notícia, sim. Uma das notícias mais difíceis da minha vida, na verdade. Porque eu jamais imaginei que o Breno ia ser preso. O advogado falou, uma noite antes, falou assim para ele, tá muito difícil. E a gente nem dormiu aquela noite. Sim.
tá muito difícil, pode acontecer alguma coisa. E aí ele falou, amor, o que pode acontecer? Eu posso ser preso? Aí eu falei, não pode ser. Ele falou, mas foi isso que ele falou. E de manhã ele foi para o julgamento e aí ele foi condenado e ele saiu dali preso. Meu Deus. E para você? E Você estava assim, sozinha lá? Eu fiquei sozinha lá. Eu fiquei sozinha porque eu tinha mandado as minhas crianças para o Brasil há 15 dias. E tinha mandado as minhas coisas para a Itália e estava na casa de alguém com uma malinha, eu e ele. E aí ele foi preso. E aí eu falei, e agora? O que eu faço? E agora? E aí, na verdade, demorou um pouco até cair a ficha. E qual foi a alegação da justiça Ele de foi lá? condenado a atear fogo na casa. Proposital. E eu lembro que eu me joguei no chão dentro daquele lugar, quando ele foi saindo algemado, eu falei, meu Deus, alguém me ajuda, meu braço inteiro adormeceu na mesma hora. E um senhor que ajudava a gente, assim, eu falava para ele, me ajuda o Breno. Ele não pode ir preso, né? E ele foi preso, na verdade, ele saiu daquele lugar, assim, para prisão. E eu fiquei ali, falei, e agora? Agora eu tenho que continuar, né? E aí entra você na vida dele. Não tem como eu se emocionar. Aí eu sei que, assim, eu fui fazer contato com o Breno, foi cair a minha ficha mesmo depois que eu voltei para casa desse jogador que a gente estava lá. E aí eu falei, e agora? Eu lembro que durante o dia, assim, eu gritei muito, eu chorei muito naquele momento, assim, que eu cheguei na casa, eu falei, Jesus, me ajuda a resolver isso, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, o Breno está preso aqui na Alemanha, eu não tenho ninguém, ele não tem ninguém. E aí foi caindo a ficha, que eu precisava da ajuda de Deus, mas eu tinha que ficar ali, eu tinha que ajudar ele. E, na verdade, no começo a gente não sabia quanto tempo ia durar aquilo, se ia ser uma coisa rápida. E eu não tinha contato com ele, eu não tive contato com ele, sabe? Aí passou 2, 3 dias e eu falava para o advogado, eu preciso fazer contato com ele, eu preciso saber se ele está vivo, porque a gente não estava esperando isso. O advogado falava, ele está vivo, ele está preocupado com você e você precisa ficar bem, porque ele está muito preocupado com você. E eu com ele, desesperada. Eu sei que depois de alguns dias, uns 3, 4 dias, ele conseguiu me telefonar. E, assim, eu lembro como se fosse agora esse telefonema, eu ainda estava na casa dessa pessoa e ele falou para mim, você precisa ficar forte, você não precisa ficar aqui do meu lado, você precisa cuidar das crianças. E aí eu falei para ele que eu não ia sair de lá, eu só ia sair daquele país junto com ele. E que ele que precisava ficar vivo e ficar forte, porque ele estava preso e eu estava solta, e que eu ia lutar, que ele me conhecia, e que eu ia lutar, e que eu ia ficar do lado dele. Você vai acalmando a cabeça quando você passa por uma tragédia, assim, né? E aí vem vindo as ideias. E eu sei que, assim, depois passou 1 semana, 2 semanas, a gente foi descobrindo que aquilo ia demorar, que ele não ia ser solto em 1 mês, que ele não ia ser solto 1 semana depois. Crianças, eu consegui alugar um apartamento pequeno, consegui começar a estruturar e apareceram algumas pessoas e Deus foi, na verdade, as pessoas que apareceram para ajudar eram pessoas que eu não conhecia. As pessoas que eu conhecia no começo, assim, é muito difícil você fazer esse julgamento agora, né? Mas, assim, o que eu posso dizer é que eu pude contar com uma palma de mão de pessoas, no máximo. Como foi para vocês? Ele preso, você lá, você levou as crianças? Então, 2 meses depois eu consegui levar minhas crianças de volta, consegui colocar eles na escola de volta. Quanto tempo sem se ver? No primeiro ano vocês ficaram muito tempo sem se ver, né? Então, depois que ele foi preso, eu fui liberada para fazer a primeira visita pro Breno. Ele estava preso há 3 semanas, mais ou menos. E a visita lá, assim, no começo, bem no começo, tinha um vidro. E como se realmente ele fosse uma pessoa, assim, perigosa, muito perigosa. E aquilo doía muito. Tinha 2 visitas por mês, a cada 15 dias. Depois que as coisas foram entrando nos eixos, foi ficando... E era 30 minutos de visita. Só você? Eu e ele, no começo. Depois eu fui conseguindo liberação para as crianças. Depois que estava tudo adaptado, cada 15 dias eu ia sozinha. Depois de 15 dias eu ia com as crianças. E aí foi essa a minha rotina. No começo era com esse vidro, aí depois foi para um outro lugar que não era mais com vidro, mas sempre até o final foi sempre assim, não podia ter nenhum tipo de toque.
E pra gente isso é tão importante, né? Eu lembro que algumas vezes eu chegava com as crianças e as crianças iam para cima dele, abraçar ele. E aí os guardas falavam, não pode. O meu pequenininho, que era mais pequenininho na época, a gente não sabia o que dizer para ele, assim, sabe? Ele ia e a gente falava tanto que por muito tempo ele achava que o pai dele estava trabalhando. A gente falava, o papai está trabalhando. Essa foi a melhor saída que a gente encontrou, porque a gente não sabia explicar. Ele era muito pequenininho. E aí ele ia lá, quando a gente chegava, ele falava, pai, você não vai parar de trabalhar? Vamos para casa. Aí o Breno chorava muito, muito, muito. Mas assim, por isso que eu te falei no começo, que eu tenho certeza que o amor foi a peça mais importante dessa história. Nem nos seus pesadelos, nem nos seus sonhos, nada, nunca passou pela cabeça de vocês, porque quem conhece o Breno sabe que ele não merecia passar por isso. Na época que saiu aqui no Brasil, o que as pessoas falavam disso? Então, você sabe que na época, assim, eu procurava não acompanhar muito, porque era já estava tão difícil, tanta coisa diferente, que eu falava, meu Deus, eu não quero. Foi a notícia que mais te marcou? Você fala, nossa... Na verdade, assim, lá na Alemanha saiu uma notícia, saiu várias, eu acredito que eles tentaram basear nisso, que o Breno tinha um problema no casamento, ele tinha um problema comigo. Então ele era depressivo por conta disso. Meu Deus. E na verdade, a gente nunca teve problema no casamento, muito pelo contrário, era a única coisa que era boa naquele lugar. Era que a gente era muito feliz, eu e ele, as crianças. Ele tinha muita tristeza do lado profissional, muita tristeza. E, na verdade, eu acredito que eles não quiseram focar isso. Então, isso não foi falado em nenhum momento. Essa questão do medicamento que eu te contei. Como foi quando ele voltou? E, na verdade, assim, um pouco antes dele voltar, uma pessoa do São Paulo que conhecia a nossa história, que quis ajudar, me procurou e fez esse contrato com ele, que era um contrato simbólico na época, mas assim, ele já tinha um emprego. Quando ele voltasse para o Brasil, ele já estava empregado no clube dele, no clube que ele foi desde criança. Eu sei que ainda não é o final. Eu sei que em Deus ainda tem, assim, coisas muito grandes para ele como profissional e você do lado, sente. E foi muito rápido, nós duas a gente se conheceu e eu já senti. E eu também estava passando por uma fase muito difícil que eu ainda não sabia do que ainda ia vir, né? Assim como você, e você passou essa força para mim. E eu nunca me esqueço do dia que você falou para mim, eu ainda não sabia a sua história, né? E você falou para mim, olha, a gente às vezes precisa ser forte e às vezes a gente não sabe o tamanho da nossa força. Foi o que você disse. É exatamente isso. E isso me fortaleceu, você não tem ideia da força que me passou, porque realmente eu precisava ouvir aquilo. E aí logo veio tudo e eu fui forte, eu creio. E eu creio que essa força veio, lógico, de Deus, mas você foi usada por Ele. Sim. Infelizmente, assim, não dá para saber tudo porque é muita coisa. Eu creio que a gente nunca vai... Eu posso conviver com você uma vida que eu não vou conseguir ter noção do que aconteceu. Mas eu acho que deu para passar um pouquinho do que você passa para mim, do que eu sinto quando eu tô com vocês. Não só você, a sua família inteira. Todas as vezes eu vou acabar assim, chorando horrores. Eu amei saber cada detalhe e serviu assim para mim, para minha vida. E eu espero que essas pessoas que estejam assistindo possam sentir isso também. Que vocês possam comentar aqui embaixo, possam curtir se vocês gostaram, compartilha com as pessoas que vocês acham que precisam ouvir desse testemunho de vida incrível que a gente ouviu aqui. Um grande beijo, muito obrigada por todos que estão assistindo.